Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto do momento, é assunto do momento há muito tempo, né? O tema que se apresentou para a gente conversar hoje é o insólito momento da humanidade. Por que insólito? Porque realmente não temos conhecimento distante, né? O conhecimento distante aconteceu alguma coisa similar no passado, mas nada parecido com o que estamos enfrentando hoje. O título do nosso tema hoje é o insólito momento da humanidade, o insólito momento que vive a humanidade. E nós vamos tentar entender um pouquinho o porquê disso, né? Não estamos aqui para sermos experts nem de nada, nós mais uma opinião que nós vamos passar, vamos bater um papo. E eu trago aqui o doutor Eurênio de Oliveira Júnior, juiz aposentado, escritor, um homem de uma sapiência elevada e é diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Eubiose. Eurênio, doutor Eurênio, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Como é que você está? Eu estou bem, o prazer tem sido meu, sempre que falo com você, temos falado por vários dias em seguida, ajustando os ponteiros para dizer coisas importantes, não? Porque quando o momento é muito importante e negativo, nós temos que dizer coisas muito importantes positivas, não é? Tem adulto, claro. E a sua colocação do insólito, né? É aquilo que se opõe a um percurso, a um curso de coisas e causa estupefação, atordoamento, embaraçamento. As pessoas estão colocando para fora tudo o que tem e até o que não tem. Estão inventando. E nós precisamos chamar a atenção, porque isto ocasiona uma lesão seríssima na evolução individual. Sem evolução individual não existe melhoria da evolução coletiva. Então, a evolução individual é fundamental e as pessoas precisam saber onde estão se colocando, porque estão preparando um futuro pesado, um futuro no astral convulsionado, e depois um retorno para alguns resgates, né? Porque o karma exige resgate, exige recolocação das ideias boas, porque o mundo tem que se coletivizar no sentido de solidariedade. Isso não está acontecendo, justamente está acontecendo o contrário. Esta possibilidade da mídia ocasionou uma revolução enorme, porque as pessoas, às vezes, se ufanam em aparecer. E, no geral, aparecem pela empolgação, que é um processo de explosão emocional. E não sabem o que essa explosão emocional está ocasionando. Toda explosão ocasiona cacos, pedaços e repercussões. Então, nós vemos na mídia, mesmo muitos profissionais, que dizem tudo o que pensam e até o que não pensam, começam a inventar. E isso é péssimo, porque os antigos diziam, segue os melhores da tua raça, não os piores. Está vendo o exemplo dos piores. Então, esta piora, hoje, Patunas, eu não vou ter muitas mesuras, não, porque, afinal de contas, eu tenho uma mensagem a passar, não? Com certeza. Que não é agora, mas eu vou anunciar essa mensagem. Então, o que está acontecendo é um descalabro. Os fascínoras estão de garras à mostra, porque não há coibição. Conseguiram criar um sistema em que não existe uma censura organizada e creditícia, porque os próprios órgãos do governo estão emitindo opiniões que divergem do pensamento da maioria, ou pelo menos aqueles mais sensatos. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, e é sobre isso que eu gostaria de começar o nosso trabalho, não é? Deste insólito. Provoca uma estupefação. Você mesmo recebeu de mim hoje algum vídeo que, se ele for verídico, ele é de uma crueza, de uma falsidade, de uma agressividade, de um crime, né? De um ser que não estava ainda
falecido e que foi tratado como falecido, né? Fecharam, inclusive, o zíper dele e ele estava se mexendo. Nossa, isso está acontecendo nem nos piores pesadelos, depois de comer uma pizza napolitana às 11h30 da noite e deitar às 11h35. Nem assim nós passaríamos por um pesadelo tão forte, tão marcante, tão agressivo, tão fora da proporção humana. O humano desce para essas áreas e ele se degrada, ou ele sobe. Ele tem duas alternativas. Nós chegamos a um divisor de águas muito grave, muito severo, e de tal sorte que eu quero que você me faça indagações nesse campo e nós vamos conversar sobre isso, né? Já falei Então, bastante. Vamos o seguinte, primeiro, tanto é que eu me horrorizei tanto, nem vou comentar aqui, porque nós temos que manter a conversa num nível, pelo menos vibracional, bom, né? Mas o que você me compartilhou hoje, eu me horrorizei e não compartilhei, né? Você sabia que você podia passar para mim, para eu ter ciência de eu vou receber aquilo de outra forma, né? E realmente foi, mas é impressionante isso. E eu quero entrar no seguinte, eu tenho muitos questionamentos aí do momento atual, nós seres, porque nós temos duas questões, né? A maioria do que está acontecendo hoje, e que nós estamos vendo, é impossível de ver se a imprensa fala a verdade, se não fala a verdade, se é fake ou não é fake, a realidade é uma só. O ser humano está padecendo dessas informações, está padecendo da coisa que está aí, pegando todo mundo, né? Eu vou chamar assim de coisa que é melhor, para não potencializar. E então nós temos esse aspecto, o físico, o de seres humanos perdidos, perdidíssimos, e nós temos um outro aspecto que muitas pessoas, na ignorância ou no desconhecimento, ou em alguma em alguma boia para se segurar no meio desse oceano de tormentos, ele começa realmente a achar que é coisa do divino, que é algum castigo de não sei quem, e começa a elucubrar. Então, o momento, Eurênio, foi muito bom eu trazer você, porque você é equilibrado, você tem conhecimento, me permita chamá-lo de você, né, por favor. Pois não, claro, por favor, chame, somos iguais. E então, nós estamos num momento realmente muito difícil para a humanidade. E eu quero saber, nesse momento, até anotei aqui, para o desenvolvimento do ser humano, para a alma do ser humano, o que ele está enfrentando nesse momento, o que é, Eurênio? Você tem a capacidade de transformar em palavras inteligíveis esse momento. Então, por favor, tenta trazer para nós, assim, uma explicação do que nós estamos passando aqui. Pois não. A cupidez e a falta de responsabilidade para consigo mesmo e, por via de consequência, para com o próximo, né? Henrique José de Souza diz que a nossa felicidade está na interdependência estreita em relação à felicidade alheia. Por que eu emito estas opiniões? Porque minha alma está caotizada. Então, ela, no sistema caótico, ela mistura tudo. Porque a alma tem uma propensão enorme a se avizinhar da matéria, porque é onde ela pensa que vai ter os prazeres maiores da vida. E, ao se aproximar da matéria, ela acha que ela deve criar correligionários independentes. Então, ela emite opiniões para puxar as pessoas para si, para que as pessoas creiam que ela está dizendo uma realidade, que essa realidade é absoluta, porque ela está no jogo entre o certo e o errado, o bem e o mal. Este jogo, ele é transversal, ele é horizontal. Só que ela não percebe, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que ela tem o que está sobre a cabeça dela e o que está debaixo dos pés. Então, não são 4 proporções, são 6 proporções. Ela não trabalha com as 2 proporções do que está acima de si e do que está, teoricamente, abaixo de si, mas não é abaixo, porque onde ela pisa, onde ela se fundamenta, também tem seus valores, e ela precisa ter o respeito a esta proporção. Nós vemos as questões telúricas, né? As forças da natureza. Você tem que respeitá-las, você não é se submeter cegamente, mas você tem que fazer o armistício para conhecê-las e trabalhar com elas, e na proporção que elas se apresentam, não nas proporções que você quer que elas façam as coisas.
Então, as pessoas querem comandar, mas o comando exige uma qualidade tão especial que aqueles que têm a qualidade especial não comandam. Eles simplesmente ensejam a oportunidade de se conhecer as coisas. Porque este comando ele é altamente nocivo, cria dependência, as pessoas começam a se filiar, né? Começam a se filiar e não criam autonomia. Existem 3 figurinhas que nós recebemos hoje, que depois eu vou fazer menção, né? De 3 crianças que emitem opiniões sim, interessante. ingênuas, até mesmo ingênuas, né? Então, vejamos bem, à medida que eu quero que me sigam, eu preciso apresentar um valor em que as pessoas saibam que elas têm em si, porque ninguém comanda ninguém. Veja, por exemplo, eu vou citar, como eu disse que hoje eu vou dizer muitas coisas, esta andança toda da crucificação do Cristo na sexta-feira da Paixão, isto é altamente nocivo. Eu não quero entrar em considerações sobre igrejas, eu quero entrar em considerações sobre atitudes. Todas as vezes que eu percebo o Cristo e que eu, às vezes, me avizinho em imaginação, e quem sabe até em realidade, porque professo as ideias que esse avatar de Vishnu trouxe ao mundo, eu o vejo glorificado, não sacrificado. Esse sacrifício é um atordoamento psíquico tremendo. Isto é para angariar adeptos que fiquem submetidos, né? Subjugados. Sofrem junto. Eu, há muitas sextas-feiras da Paixão, passei muito mal, porque eu enxergava diferente. Eu era meninote ainda e acompanhava meu pai, que visitava as igrejas. Ele ia a 7 igrejas. E eu, quando comecei a dirigir, e pegava o meu carro, levava meu pai, ia a 7 igrejas e passava aquele martírio do roxo, do sofrimento. Não, o Cristo está glorificado. Ele não veio se dar em holocausto aos homens. Ele fez um caminho para mostrar aos homens que não é o holocausto que eleva a condição humana. Ele simplesmente mostrou como Vishnuita que era, porque você sabe, são 3 dimensões. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma é o mantenedor, Vishnu é o construtor e Shiva é o modificador. Né? Existem muitas coisas que acontecem no mundo que são shivaístas e que elas deviam ter uma dimensão, mas tiveram outra dimensão por causa da cupidez humana. Então, muitos resgates, porque Shiva muda, ele faz um bailado. Se você vira a figura representativa dos hindus sobre Shiva, é um ser dançando. Ele dançando o movimento dos braços, ele tem mais braços do que nós temos. Sim. E ele se movimenta e vai campeando as coisas. Estas modificações são naturais em termos de evolução, se nós soubermos nos comportarmos em relação a elas. Mas o comportamento não existe. Se pega um rabo desse para submeter o próximo, eles fazem um estardalhaço. Está existindo um estardalhaço. Vamos falar português, claro. Essa imprensa não mede o que fala pelos cotovelos e fala besteiras. Então, como é que nós vamos emergir disto? É um caos. Nós estamos vivendo aquilo que os hinduístas, dentro da programação, falam a Idade Negra, o Akali Yuga, a idade da deusa Kali. E você acha que chegou esse momento? Você acha que chegou esse momento? Adentramos a Kali Yuga, porque não é possível que tantas coisas se apresentem de uma maneira tão absurda, não? Eu lembro muitas palavras de Helena Jefferson de Souza, companheira e construtora da Eubiose, junto com seu marido Henrique José de Souza, dizendo que nós iríamos ver coisas que nós nunca imaginamos. Mas eu não imaginei que eu iria ver coisas que eu nunca imaginei. Eu estou assistindo coisas dantescas, né? Eu, há um tempo atrás, recebi um vídeo de um chinês no mercado que deu uma dentada num sapo vivo e engoliu um pedaço do sapo. Eu assisti isso. Você também assistiu, não é, Patunas? Quer dizer, escuta, onde nós estamos? Um canibalismo de animais, porque só um animal come outro animal. Dessa maneira que ele fez, né? Então, veja, nós estamos vivendo realmente um pesadelo.
E temos que sair desse pesadelo, Patunas. O trabalho de alguns, como o seu e como o meu, são trabalhos para tirar as pessoas desse pesadelo. Então, eu não vejo um caminho ou uma luz que possa, por si própria, sem a nossa veiculação, sem a vinculação desse ouvinte que está agora prestando atenção no que eu digo, sem que ele se prepare, porque a vinda de um avatar, de um ser superior, é por uma chamada que as pessoas do bem fazem. O avatar não se manifesta à toa, ele não vai se intrometer. Mas quando ele é chamado, um ser de alta envergadura espiritual, e ele tem vários dos seus servidores, vamos chamar assim, né? Uma expressão até errada, daqueles que compactuam das suas ideias, que estão no mundo para dizer coisas certas. Então, nós não temos opções, nós só temos uma opção, crescer. Se não for essa opção, é caos. E caos significa ralo. E ralo significa rodar para baixo. E rodar para baixo é depois ter que voltar em condições desfavoráveis para o resgate do equilíbrio próprio, porque o karma não castiga ninguém. O karma, ele é justo. Ele ajusta as falhas do passado às necessidades dos acertos do futuro. Então, é um ajuste evolucional. Evolução é isso, é transformar um estado energético num estado consciente. Desculpe, já falei muita coisa. Não, mas eu estou aqui pensando, eu queria complementar e te fazer uma pergunta. Você foi claro, da Kali Yuga, eu achei interessante, você falou que já começou a Kali Yuga. E nós estamos, esse processo, você vê, porque do jeito que se apresentou, foi para surpresa de todos, né? Pode ter até ser esperado, né? Todo mundo espera, mas nunca acredita que vai chegar, né? Essa coisa. Você acredita que isso seja um processo irreversível, vamos dizer, todo esse movimento? Não só da mudança de consciência do ser humano, que aqui ele quer queira ou quer não, mesmo tendo vontade, tendo condição, tendo necessidade, ele forçosamente ele vai mudar. Muita gente não se transformou nesse um ano de nós estamos no meio desse todo esse sofrimento coletivo, né? Porque eu sinto a dor do meu próximo, eu sinto a dor das pessoas que estão próximas e estão indo embora, estão padecendo com uma série de coisas. Então, isso é impossível que os demais seres não estejam sentindo a mesma coisa. Então, você considera esse início, o que está acontecendo agora, de um ano para cá, principalmente, porque isso é evidente, está em todos os lugares, agora não é mais conjectura, não é mais elucubração, é uma realidade. Você acredita que começamos um processo irreversível de transformação, de mudanças? Um processo extremamente necessário de mudanças, porque, segundo os ciclos, né, que a gente estuda mais profundamente quando faz um curso de iniciação, como eu fiz na Sociedade Brasileira de Eubiose, eu tenho 50 e poucos anos de frequência, né? De tal sorte que você nota a modificação dos ciclos. E os ciclos são severos, porque ou você consegue evoluir naquele ciclo, ou você é cobrado da não evolução. É aquilo que diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é uma questão de sermos espíritas, não é? Porque a linguagem é espírita, mas é uma questão de toda a somatória do conhecimento oriental, especialmente o conhecimento hindu, que mostra que se você não realiza os valores que estão à sua frente, dos quais você tem uma consciência, ainda que insípida, mas que você afronta esta consciência, você perde a oportunidade de ter a consciência espiritual desperta. Então, esses valores denegridos, escurecidos, mal trabalhados, todos eles estão à mostra. Mas isso é para que as pessoas que têm a verificação e o condão das modificações possam também assumir suas atitudes, porque só é necessário uma autotransformação, não é? Autotransformação. Nós vamos falar daqui a pouco dos grandes filósofos da Terra, né, do país, mas é necessário a autotransformação. Por isso que se fala na carência do autoconhecimento, porque para se autoconhecer é necessário uma autoanálise, um autoequilíbrio, uma auto-boa vontade,
uma lisura em medir as suas capacidades e saber quais que devem ser modificadas. Então, é necessário invadir o seu mundo interior, com o qual você vive, porque nós estamos aí à mercê de tanta notícia, mas quando nós fechamos a porta do nosso quarto e conseguimos nos isolarmos, nós estamos conosco. É aí que reside o início da saída. A saída não está nos outros, está em nós. Mas nós estamos assistindo os outros tentando nos conduzir, não é? Você vê, existe uma obra magnífica que foi editada pela Pensamento em português, né? É a origem do ritual na igreja e na maçonaria, de Helena Blavatsky. Né? Então, esta obra que você já leu, eu já li várias vezes e releio sempre que seja possível, nos fala de que ou você está fora do templo e, portanto, você é um profano, profano quer dizer fora do templo. Você entra, ouve, acredita, faz coro, quando você sai, você continua o mesmo que você era antes de entrar. Então, não é esse o caminho da modificação diz respeito a estar dentro do templo, mas o templo está em você. Então, você desperta esse templo em você, mas você não desperta esse templo em você só porque você quer. É porque você está tendo a vontade e as atitudes que levam ao querer certo. Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos à mercê de ideias fugidias, de ideias mal pensadas, né? O indivíduo que está no plano horizontal, ele só pensa no certo e errado, no bem e no mal. Então, se ele acha que uma coisa está certa, ele quer divulgar para todo mundo, quer que todos sigam ele. Se acha que uma coisa é boa, ele não fala, guarda para ele. Infelizmente, as coisas boas são mal repartidas. Se você não fizer a repartição, o início da repartição das coisas boas por você próprio, você não vai encontrar. Você encontra pessoas bondosas. Bondosas existem, mas os próprios bondosos, às vezes, não têm um lugar no céu, porque não realizaram, apenas foram bons. Ser apenas bom é pouco. Nós temos que ser bons e úteis ao nosso semelhante. Por isso, os processos empáticos, né? Que são as proporções de se colocar no lugar do próximo, ou de ler a alma do próximo para saber o que se passa nela, são faculdades que nós temos que desenvolver. Elas estão nos nossos bastidores, mas nós não tomamos cuidado com elas e nem tomamos atitudes. Nós temos que tomar atitudes, Patunas. Eu considero esse nosso programa o mais importante de tudo que fizemos, porque o período está exigindo palavras diretas, até um pouco severas em relação ao comportamento humano. E é isso que eu estou aqui para fazer isto, para nós trocarmos as nossas figurinhas e mostrarmos que isto não pode continuar assim. Isso é muito bom. Você me lembrou uma história aí, que é uma história espírita, né? Diz que você falou muito quando você está sozinho no seu quarto, né? Apesar de ter acontecido tudo lá fora, quando você está de encontro com você próprio. Diz que uma pessoa desencarnou e foi para não sei aonde, né? E passou lá pelo julgamento. Tinha sido uma pessoa boníssima e que trabalhou sempre pelo próximo, e fez isso e aquilo, aquele bom samaritano, como todo mundo diz, do bom e do melhor. E estava lá e recebeu uma admoestação. Falei, mas como o senhor me admoesta, né? O admoestador, né? Como é que o senhor me admoesta? Estou fazendo uma síntese rápida. Como é que o senhor me admoesta se eu sempre fiz tudo pelo próximo? Realmente o senhor fez tudo pelo próximo, mas o senhor não fez absolutamente nada por você mesmo. Sabe? Então, eu achei sensacional essa colocação. É sensacional, exatamente. Sabe? Então, o que você reforçou bem agora aqui, da necessidade de a gente começar essa mudança que todos nós queremos por nós próprios, né? Sim, por nós próprios. É uma iniciativa individual e nasce de alguma desconfiança de que tudo isto nos está levando a muita coisa. Aliás, até o contrário, está levando ao pior. Então, nós temos que estar desconfiados, no bom sentido da palavra. Não podemos confiar no que está acontecendo, Patunas. Portanto, eu acho que a nossa entrevista hoje, que vai passar daqui a pouquinho para a fase da história do pensamento humano, ela tem um itinerário, mas o importante é deixarmos patente, bastante visível,
que não podemos viver esse atordoamento. Esse atordoamento não vai nos levar a nada. Ao contrário, vai nos levar ao pior. Você falou agora... Fala, completa aí que eu já vou. Eu trabalho com meus familiares, tenho netos notáveis, com quem converso sempre, que bom. Porque esse trabalho nós temos que levar as pessoas que estão chegando e que têm ainda aquela uberdade de crescimento, de necessidade. Eu já sou uma pessoa entrada em muitos anos, né? Mas faz parte. Eu acho que nós temos que terminar os nossos processos sendo úteis ao nosso próximo, sejam quais forem as condições. As condições, às vezes, não são boas, não? Tem condições que a gente precisa tomar cuidado. Né? Você sabe muito bem porque eu tenho confidências com você sobre o que eu passo, né? E nós passamos porque você também já passou algumas dificuldades. Mas eu acho o seguinte, nós estamos falando em facilidades, não é dificuldades. Então, a primeira facilidade é ficar bastante visível e patente que essas coisas não podem continuar do jeito que estão. Você ouve absurdos e você... Está dando uma travadinha, Aurélio. Quem sabe a sua mão está muito em cima do microfone, não se deu uma travada agora? Vamos ver agora. Você ouve absurdos que provêm de pessoas que você acreditava que pudessem dizer coisas importantes. E essas pessoas têm importância para outras pessoas que não consideram as coisas tão importantes porque não pensaram sobre as coisas. Então, a história do pensamento é o princípio das coisas, a constatação, né? Sim. Então, acho que do panorama geral atual é o que está acontecendo. E essas pessoas que estão, de uma maneira desavisada até, e outras maneiras maliciosas, especialmente, tomando a atitude de influenciar o próximo, vão ter que pagar esse processo de travamento da evolução. E vão fazê-lo de uma maneira que elas não esperam que aconteça. Isso não é uma ameaça, é uma lei de retorno, causa e efeito. É uma das leis que informam o processo universal. Não é o Eurênio que está falando, e não são apenas as doutrinas do Oriente, que certamente vão fazer parte deste processo. Eurênio, você falou agora há pouco, e já me chamou a atenção, você acha... Vamos falar um pouquinho dos meus conterrâneos, que são os grandes filósofos gregos, né? Que há mais de 2000 anos atrás, eles passaram conhecimento, passaram sabedoria, passaram as diretrizes. Não é porque eles eram gregos, vamos esquecer que eram gregos, vamos falar que são dos filósofos, eram seres humanos, batalhadores, trabalhadores da luz, como eu, você, como todo mundo. Então, aqui, cada um é cônscio da sua tarefa. Então, eles passaram uma série de preceitos, os quais estão disponíveis até hoje, os quais são atualíssimos. É como se cada filósofo, Platão, Sócrates, Aristóteles, tivessem escrito ontem, hoje, agora, na hora do almoço, escrevessem aquilo e disponibilizassem para nós. Então, me faz uma relação entre os filósofos, o trabalho deles. Toda obra tem uma fundação, né? Eu considero que eles foram a fundação da obra, né? Onde está alicerçado tudo que veio acima do que eles deixaram aqui como legado, né? Como é que você vê a participação dos filósofos, né? E os dias atuais? Então, eles tiveram uma missão, porque nos surtos da manifestação do espírito superior, ele abarca ciclicamente seres que estão em condições, pelas suas próprias evoluções, de trazer o conhecimento do alto, né? Então, falando um pouquinho de Pitágoras, né, e que antecedeu praticamente os 3 grandes filósofos da Grécia, Pitágoras de Samos, ele não era bem grego, ele tinha nascido numa região que ainda não pertencia à Grécia, mas ele foi um homem que se ilustrou e ele foi visitar os santuários, porque ele foi se abeberar o conhecimento dos seus antepassados e daqueles convivas da sua época, mas que mantinham os mistérios vivos, né?
Tanto que ele fez os versos áureos, que são uma pintura. Sim. O curso que eu vou dar vai entrar também essa parte artística, que é importante, porque ninguém se convence. Os versos de ouro de Pitágoras. Os versos de ouro de Pitágoras, exatamente. E ele sintonizou o sonido do Logos. O Logos tem um sonido, né? Quando se fala que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne, o verbo não é como voz, é como som, é como emanação. Então ele captou o sonido do Logos e ele era um sacerdote de Ptah. Ele era um goro, porque na nossa classificação dentro da eubiose existem os goros, os cavaleiros e os arqueiros. Ele era um goro. Ele vestia a indumentária amarela. Sim. E ele fazia exaltação ao Eterno, ele se identificava com o Eterno, foi um homem extraordinário. Então, Pitágoras antecedeu praticamente, depois um surto, evidentemente, a Grécia não foi autônoma, ela pegou também muita coisa da Índia, mas ela soube transformar e colocar, os seus filósofos colocaram na prática a história do pensamento, né? Então, surge Sócrates, que não precisamos falar dele, do seu valor. Ele foi num oráculo, certa vez, em Delfos. O oráculo é o seguinte, é uma pitonisa, senta-se num trípode, ou seja, um banco de três suportes, próxima de vãos que existem na Terra, que ocorrem emanações de gases, elas entram em transe e elas dizem os acontecimentos. No transe, elas abrem a visão da clarividência. Então, esse oráculo de Delfos dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, o universo e os deuses estão dentro de você, não estão fora de você, estão fora fisicamente. Mas se você não trouxê-los, desculpe, se você não trazê-los, né? Se você não trouxer isto para o seu interior, não adianta dizer que você está conhecendo. Você conhece por notícia, você precisa conhecer por essência. Então, o universo e os deuses, e quando isto vai acontecendo, você vai criando um corpo próprio da mística em você. A igreja é você, não é fora. Isso. Fizeram igrejas físicas para algumas coisas, né? E até certo ponto segurou muito descalabro, mas impediu também muito crescimento. Desculpem falar claramente. Mas é a verdade. Sempre que existe essa vinculação, criam-se as castas dentro dos colégios eclericais, e essas castas querem conduzir aquilo que é inconduzível, ou seja, a delivrance, o parto individual. Isso é inconduzível. E nós não podemos mais compactuar com isso, sabe? Quer dizer, então, os filósofos vieram Sócrates, depois Platão, que herdou o conhecimento de Sócrates, mas que também vivia no mundo das ideias, porque ele sabia da precedência da alma, onde a alma se ilustrou quanto à realidade dos céus, e depois veio, finalmente, um filósofo mais concretista, que foi Aristóteles. Aristóteles, dizem que foi o preceptor de Alexandre Magno, não foi. Em realidade, nos fastos ocultos, o preceptor foi Aristandro de Telmessa, que era um mago. Né? Nossa, esse eu nunca ouvi falar. Repete, por favor. Eu acho que Aristandro de Telmessa, nasceu em Telmessa, era um mago que frequentava a corte de Filipe, o pai de Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre, e que foi que orientou Alexandre Magno. Isso nós temos textos mais recônditos, eu tomo a liberdade de abrir esse jogo. Então, Aristóteles foi, teoricamente, o orientador, porque ele orientou Alexandre em algumas coisas objetivas. Aristrando de Telmessa orientou nas coisas subjetivas, porque Alexandre Magno foi de um potencial fantástico. E ele, quando fazia as suas incursões e submetia alguns povos, que ele foi um conquistador, né? Ele via nesses seres homens e mulheres que, se unidos, dariam frutos importantes em termos de evolução. E ele indicava isto que acontecesse. A vida dele é muito misteriosa, né? E ele desapareceu com muito
muito novo, com 30 e poucos anos, que nem Foi. o Cristo teria desaparecido com 33 anos. Então, vejamos bem, nessa esteira, estes filósofos estruturaram todo o pensamento humano que passou por Ocidente. Nós somos filiados ao pensamento dos gregos, né? E eu diria sempre, eu fiz um estudo vasto, porque não só na minha graduação, como na minha pós-graduação, eu tive um excelente professor chamado Goffredo da Silva Teles Júnior, a quem sempre homenageio, e ele nos deu todo esse histórico dos filósofos que existiram depois deste surto grego. Eles fizeram variações, porque existem os temas e existem variações, e fizeram variações sobre temas. E, de vez em quando, inclusive, disseram coisas que não conferem com o processo evolutivo. Disseram coisas próprias, individuais, que pensavam que fosse assim. Então, não há como nos distanciarmos especialmente de Sócrates e de Platão. Né? Eurênio, qual foi a razão? Quer dizer, uma pergunta que é de difícil resposta. Por que o homem se afastou tanto desses conhecimentos assim? Porque se seguíssemos a sabedoria dos filósofos, independentemente da nacionalidade deles, só para deixar claro aqui, nós estaríamos numa outra condição, porque eles sabiam da psique, sabiam da alma, sabiam de uma série de coisas que estudamos hoje em escolas iniciáticas, e aquilo lá era uma escola iniciática ao ar livre. A vida deles era uma iniciação a céu aberto, vamos chamar assim, se aqui existe isso, né? Então, não existia esoterismo, existia o exoterismo, porque aquilo lá eles qual foi a pergunta de difícil resposta, admito. Qual foi a razão disso tudo ir se perdendo? Houve alguma repressão? Essas pessoas tiveram que começar a se esconder? Como é que foi isso, Eurênio? Foi a falta de reconhecimento dos valores desses ensinamentos. Por quê? Quem ficou incumbido, o povo que ficou incumbido de levar esses ensinamentos ao mundo, e o fez de uma maneira extraordinária, porque invadiu várias regiões, foram os romanos. Só que eles conheciam a teoria, eles não viveram os ensinamentos para crescerem interiormente. Então, eles viraram muito mais conquistadores do que expositores. E na conquista, sempre que existe a conquista, existe uma rebeldia, porque você impõe ao submetido um processo de escravidão. E o homem não é para viver a escravidão, o homem é para viver os passos da libertação. Não é? Mas veja o que não está acontecendo hoje. Hoje é uma escravidão psíquica terrível sobre a humanidade. Não é? Eu tenho lido, fazendo apenas um pequeno corte, eu tenho lido depoimentos de pessoas equilibradas, mostrando que muita coisa que se fala hoje não condiz com a realidade dos fatos. Não é? Então, não condizendo, o que faltou foi reconhecer o valor, ou seja, os valorosos que iriam distribuir o conhecimento grego não estavam imbuídos do valor desse conhecimento e fizeram disto, às vezes, instrumentos até de submissão dos povos, né? Porque criaram deuses, criaram ficções, criaram artifícios para que os outros pudessem aceitar. Isto foi Você respondeu realmente. Qual é a forma de eu subjugar? É sufocar tudo, acabar com tudo que o meu adversário, o meu conquistado tinha de bom, né? Porque acabou. Realmente. Como hoje, se nós enxergarmos bem as coisas e mudarmos a crista do mundo, porque estamos nos modificando, esses falsos apologistas de acontecimentos que são emocionais, são rompantes, são verdadeiras atitudes de fazer com que o próximo fique assustado e submetido, eles vão perder o seu caminho. Então, o caminho da verdadeira linha esotérica é um caminho sempre árduo, porque são poucos aqueles que aderem, mas nós temos que fazer com que eles adiram. Você faz isso há muito tempo, junto com seus programas, com o Jorge Antônio Ouro,
Você faz isso há muito tempo. E nós precisamos agora fazer disto um caminho bem nítido. Às vezes falta nitidez, porque quando nós temos vinculações, nós não dizemos as coisas. Você não as tem. E eu também não as tenho mais. Eu já estou numa idade em que toda vinculação é contrária à minha proposta. A minha proposta não é vinculação, é liberação. Haja o que houver, não é? É isso. Como diziam os antigos, haja o que hajar, não é? Eurênio, agora, falamos dos filósofos, 2000 anos, e depois vamos trazer para 2000 anos, quase 2000 anos para cá. Ao mesmo tempo, começou o movimento, vamos chamar de movimento, começou alguma coisa na década, no século XIX, 1800, por aí, começou a surgir o advento de Helena Blavatsky, né? E mais o professor Henrique José de Souza, depois de Blavatsky, que trouxeram toda essa sapiência, vamos dizer, vamos chamar assim, eu não tenho essa eloquência que você tem, esse conhecimento todo, então eu tenho mais dificuldade para articular o que eu quero dizer. Toda aquela sapiência dos filósofos pareceu ressurgir com o advento desses dois seres que eu acabo de citar aqui, né? Helena Blavatsky e o professor Henrique José de Souza. Me fala, depois de tanto tempo, o significado do aparecimento e dos ensinamentos desses dois seres, né? E se o que eles trouxeram pode ser a salvação. Não gosto de usar salvação, porque salvação parece coisa messiânica, né? Parece coisa religiosa, eu não quero usar isso aqui. A alternativa para que possamos superar essa Kali Yuga, ou passar por essa Kali Yuga, essa transformação. Você falou bem de Shiva, porque Shiva, ele destrói o velho para dar condição para o novo se manifestar, né? Então, nós estamos nesse momento. Então, fala sobre isso aí, Eurênio, por gentileza. Se é que eu fui claro, né? Porque, nossa... Não, foi claríssimo. Então, veja, sempre esteve no seio da humanidade a manutenção de um conhecimento oculto que era zelado, especialmente pelos adeptos da boa lei. Esses adeptos da boa lei, eles viveram em todas as épocas, né? Fala-se muito em Kutume, Lao Tse, fala-se no mestre Moria, no mestre Jivalku. Agora, foram seres que eram lindeiros, ou seja, que apareciam nas linhas desta manutenção. Então, o homem sempre foi abastecido nos bastidores e nas suas percepções mais íntimas por esses seres de conhecimento superior, manifestações do espírito de verdade. Agora, isto chegou à época que, no século XIX, era o momento de retomar específica e claramente a existência desse plano esotérico. E foi o que fez Helena Petrovna Ramfadov, que depois, ao se casar com Nicéforo Blavatsky, que era uma patente do exército russo, assumiu o sobrenome do marido Blavatsky. Então ficou HPB, Helena Petrovna Blavatsky. Porque é interessante a figura de Blavatsky, que está muito viva. Eu tenho, às vezes, desculpe a minha pretensão, eu estou em comunhão mental sempre com Blavatsky, porque ela explicou a doutrina secreta, a doutrina destes grandes pensadores que também tiveram sua parte secreta. Porque não se pode fazer um amálgama, por exemplo, do que disse Sócrates e do que esclareceu Platão, sem que exista a interferência da inteligência. E ela concitou a que os homens usassem sua inteligência. Então, ela recebeu dos mestres um material farto. E ela recebia cada vez mais porque era fiel aos mestres e ao conhecimento e ao ensinamento. Então, ela pôde fazer um trabalho gigantesco. Existem muitos textos de Blavatsky que ainda são desconhecidos de nós aqui no Brasil, nós tupiniquins, que não temos o inglês, mas estão saindo textos que ela escrevia em 2 revistas, ela precisava viver,
Então, a sociedade não a mantinha, ela escrevia os artigos e cobrava das revistas. Mas os artigos são de uma lindeza, de uma profundidade enorme. Eu tenho lido esses artigos, né, dentro do possível. Também não sou muito versado no inglês, minha mulher o é, mas eu não. Mas tenho lido esses artigos, tenho conseguido traduções, e são verdadeiras riquezas. Então, você não cresce nesse caminho só com uma linha, você cresce com a somatória de algumas linhas. E Blavatsky trouxe, e depois, na abertura deste século passado, o século XX, Henrique José de Souza pôde deslindar, esclarecer muitas coisas, não porque Blavatsky tivesse sido oculta demais, mas porque os fatores foram se modificando, o ciclo foi se abrindo, e o Brasil tem um destino muito sério dentro do contexto da humanidade. Até uma pouca vergonha o que fazem em matéria de política neste país, né? É uma pouca vergonha. A cupidez toma conta de tudo, né? Nós temos um presidente que está pensando na reeleição sem pensar no momento atual. Ele tem que pensar no momento atual, como é que ele dá vazão a isso tudo, né? Mas não pensa. A gente nota por pronunciamentos dele, não pela imprensa, porque não vou atrás da imprensa, senão eu vou jogar tudo trocado, né? Então, vejamos, é necessário assumir a responsabilidade, porque este país está fadado a ser o emanador, o esparzidor de um conhecimento que seja superior, porque foi preparado desde o tempo dos fenícios, que estiveram aqui 800 e tantos anos antes da era cristã, porque já eram povos que sabiam do destino do Brasil. Então, nós temos a história dos fenícios, de Badesir, de seus filhos, todo uma somatória, um caldeamento. Crescer dentro da área do esoterismo é considerar todos esses valores e sintonizar com isto. Não é só considerar, senão fica uma história da carochinha, né? Carochinha. Não, nós temos que sintonizar. Então, vamos sintonizar, vamos crescer. À medida que nós crescemos individualmente, as sintonias vêm. Nós vamos ver que não são invenções nossas, são realidades que nós não sabemos interpretar e que agora estamos aprendendo a interpretar. Né? Então, vejamos, de todo este passado, nós estamos chegando agora no epílogo da nossa entrevista, que é justamente falar do que se deve tomar de atitude para que isto aconteça. Opa. Essa desvinculação emocional é muito importante. Eu assisto programas aqui, às vezes entra por um ouvido e nem sai pelo outro, porque entrou só um pedacinho e eu já expulsei pelo próprio ouvido que entrou. Não vamos ficar atrás de tudo isso que se fala. Vamos nos autoconhecermos. Ou seja, seguir um caminho de elucidação em que eu vou conhecer minha alma mais em profundidade e vou localizar onde está minha centelha crística, porque Deus não faria uma criação do homem sem que ele estivesse presente. Ele está presente em nós. Ele está vendo... existiria grande indagação. Para que tudo isto, né? Mas para que tudo isso só se conclui depois que se estuda este caminho, né? É mais ou menos uma conclusão do caminho. Então, esta presença do nosso Cristo interno é o que existe em nós de importante. O mais passa, embora seja uma ilustração e uma maneira também de crescer, é o conhecer as facetas e as vielas e as travessas da vida. Mas não vamos ficar presos a elas, nós temos as nossas responsabilidades de autocrescimento, cada um consigo próprio. É isso que nós temos que fazer. E o curso que eu estou estabelecendo, que não é um curso de sequência, não é para fazer iniciados, é para fazer homens esclarecidos que cuidem de si próprios. Então, eu não posso dar iniciação porque eu estou sob juramentos, mas eu posso dar passagens e caminhos que podem melhorar muito a nossa vida. Foi aquilo que eu procurei fazer comigo. Muitas vezes você tem um questionamento familiar, você não alcançou muita coisa assim, mas eu me dirigi para alcançar muita coisa. E muita coisa está dentro de mim. Às vezes as coisas não são aplicáveis praticamente naqueles momentos que você precisa fazê-lo. Porque você tem que respeitar, inclusive, o caminho evolutivo dos outros, nada de impor, não existe imposição.
Tudo que for imposição não é Funciona. iniciação e não é esclarecimento que possa ser no dia seguinte com seriedade. Eurênio, você falou, desculpe, você falou agora há pouco, nós citamos a Blavatsky, Helena Blavatsky e o professor Henrique José de Souza. Você que tem mais de meio século, que é tempo à beça mesmo, de participação dentro da Sociedade Brasileira de Obiose, o professor fez alguma citação para esses tempos que nós estamos vivendo hoje? Ele teve alguma antevisão, alguma coisa assim? Não? Que você sabe? Se fez. Não o fez publicamente, porque um grande iniciado e um colocador de processos evolutivos não vai ser anunciador de catástrofe. Mas ele advertiu desses Isso, uma advertência, tá. Nos advertiu, e nós temos muitos textos que falam desta época que nós iríamos passar e que estamos passando, né? São textos que prevêem que o homem, não alcançando isto, vai resultar naquilo. Como o homem não alcançou isto, ele está resultando naquilo. Né? Não pode dizer, vai acontecer que vai resultar naquilo. Claro. Não. Você foi feliz na sua explicação. Isso. Para que o homem chegue nisto. Mas, não chegando nisto, ele vai ter que abraçar caminhos que são, muitos deles, anunciadores dos acontecimentos atuais. Né? De modo que são surpresas desagradáveis, pesadas, mas que estão dentro de uma perspectiva, porque as pessoas não assumem o que devem assumir. Pois não. Eurênio, você disse agora há pouco para a gente encerrar a nossa conversa, seria interessante encerrarmos com que você aproveitar nessa entrevista que nós estamos fazendo, esse bate-papo, sobre o insólito, né, o momento insólito da humanidade hoje. Você vai começar a ministrar um curso. O que é isso aí? Você, há pouco tempo atrás, você deu um curso, foi muito interessante, né? Mas agora parece que a proposta é outra. O que você vai fazer? A proposta é um pouco mais direcionada ao autodespertar mesmo, né? Esse curso que eu vou estabelecer... Ele tem nome? Tem título? Tem. É um curso é um grupo chamado ISIS, né? Porque ISIS é uma simbologia de sociais que está propondo de nos levar à idade sem conta, ou seja, a sabedoria iniciática. A sabedoria iniciática é muito antiga e nós temos que tangenciar a sabedoria iniciática em nós, né? Não apenas conhecer, estudar ou repetir, não, realizar em nós. Então, o curso tem a proposta de abrir os horizontes, né? Eu estava aqui com a minha equipe de uma pessoa que me assessora, que é o Jonathan, né? Estava vendo a oportunidade melhor de começar esse curso. Eu queria começar agora em abril, mas as coisas estão avassaladoras. Eu vou começar em maio, para dar tempo das pessoas se inscreverem, tomarem ideia do teor. Vou ter o programa, vou ter os temas todos, serão 13 reuniões, uma vez por semana, para que as pessoas possam também, depois de ouvirem, pensarem sobre meditar. Meditar quer dizer ditar a mim mesmo, não é o expositor que está ditando. É aquilo que suscitou em mim e que abriu a expectativa de eu enxergar, que tem que ser pensado por mim. E por que tem que ser pensado? Tem que ser meditado. Sim. Não é só... De afogadilho está se fazendo um monte de coisa. Então, este curso vai ter esta finalidade. Qual a durabilidade, o tempo? São 13 reuniões, vou dar 2 meses e... Às vezes 2 meses quebradinho, né? Mas deve começar em maio. Então, Paturas, eu estou localizando aqui o que me mandaram hoje, das 3 condições das 3 crianças, né? Sim, aquilo lá que você compartilhou comigo, isso. Ana, que é uma menininha encantadora, perguntaram assim, o que mais te assusta? Ela falou, tubarões. Aí perguntaram ao Miguel, o que mais te assusta? Não me conectar à minha verdadeira essência e viver preso na ilusão das minhas limitadas percepções materialistas. Olha que terminologia linda. E o menino não ia dizer isso, voltaram e disseram o que ele falou, não é?
Mas o Miguel disse isso. E aí perguntaram a Mel, também muito simpática, lindinha, o que mais te assusta? Ela falou, o Miguel. Claro, né? Então, vocês se preparem, porque amanhã, quando vocês começarem uma linguagem diferente, em função de que estarão despertando os seus valores reais, a sua natureza íntima, aquilo que vocês vieram ao mundo para isto. Quando esses valores forem despertos, e vocês vão ter que respeitar o susto dos outros e não afrontá-lo, porque senão eles não vão valorizar o que você está fazendo, você tem que seguir o seu caminho, sem ser afrontoso e sem criar atritos. Tudo é empático, não é antipático. E nem simpático, é empático, né? Sim. O antipático é oposição, o simpático é adesão, e o empático é a leitura do que o outro está passando, né? E sendo uma empatia, ela tem que ser feita com todo o respeito às pessoas, né? Senão nós não estamos fazendo a programação do nosso crescimento. Todos precisam crescer. Perfeito. Gregos e troianos precisam crescer, viu, Grego? Eurênio, quem quiser o conteúdo do que você vai ministrar e outras informações, ele procura o quê? Acessa o quê? É o e-mail, o meu e-mail. Chama-se. Qual é o nome? Canal Estrela Flamejante. Canal Estrela Flamejante. Eu vou colocar o crédito aqui. Canal Estrela Flamejante. Que mais? @gmail.com. Estou ouvindo aí o Jonathan. Ali tira as informações, né? De modo que ali está tudo que eu vou fazer. Está o banner. Isso, tá bom. É isso aí. A pessoa contata e você vai encaminhar. O Jonathan. Eu agradeço muito. Você está me dando essa oportunidade de anunciar o meu curso com você. Aliás, a primeira pessoa com quem estou anunciando o curso oficialmente é com você. Sim. E eu iria procurá-lo, porque desde que você esteve em minha casa há muitos anos atrás, você é um grande indagador, você me colocou na parede em relação à minha função, que sempre é árdua, porque, claro que eu conto com pontos de vista diferentes dentro do movimento. Se não fosse assim, ninguém cresceria, porque faria... Essa história de Maria vai com as outras não funciona. É necessário criar a autonomia da visão. Mas essa autonomia tem que estar fazendo coro com o processo evolutivo. Isso que é importante. Verdade. Então, de vez em quando, hoje está um crescimento de dizer tudo o que se pensa, e de vez em quando não temos que dizer o que pensamos, temos que dizer o que é próprio para as pessoas ouvirem, né? Porque o livre pensador não é o que pensa o que quer, é o que pensa certo. Ele é livre para pensar certo, não é livre para dizer o que ele pensa, sozinho, ele sozinho individualmente, com todas as mazelas que já passou na vida, né? Porque nós temos muitas mazelas pelas quais passamos nesta vida, em vidas passadas, que nós estamos tentando superar. A eterna vigilância dos sentidos, né? Sempre. Vigilância dos sentidos. Esta batalha é solidária e nós temos que ajudar o nosso próximo a fazê-la, porque nós também estamos nessa batalha. Cada um consigo próprio. Isso. Eurênio, muito obrigado mais uma vez por compartilhar esse poço de sabedoria que você tem uma longa vivência, né? Muito bom, é bom a pessoa, eu acho que a própria pessoa se sente bem em poder compartilhar aquilo que tem, né? Porque já pensou, a gente não pode guardar, é como nós estamos bebendo, nós temos que fazer aquilo rodar, né? Expelir, trazer de volta, então isso, o conhecimento é assim também, se você não compartilhar o conhecimento, ele não vale nada. Aí você faz isso. É uma necessidade. Se você cresce, você tem a necessidade de trocar com os outros. Veja, Henrique de Souza dizia o seguinte: tenho diante de mim o Criador e atrás de mim a humanidade. Só posso servir o Criador se servir a humanidade. Perfeito. Pronto. Então, ele fechou com essas palavras. Não é a minha condição que eu sou apenas um estudante, mas eu quero fazer disto uma cópia, um modelo para que nós possamos crescer e ilustrar o próximo, e o próximo, por sua vez, também ilustrar os outros, porque não é só um ponto de emanação. Perfeito. Eurênio, obrigado mais uma vez, parabéns por estar, como você disse, de cabelos brancos e batalhando, entendeu? Superando dificuldades pessoais e continuando a servir. Isso é muito nobre, parabéns. Vamos em frente, e eu faço disso também minhas palavras em relação a você, Eustáquio, porque você provém de uma região muito abençoada,
e que foi o foco irradiador das proporções que o Ocidente precisava receber e que acabou recebendo. Felizmente. Então, um forte abraço extensivo a toda a sua família. Agradeço também aos seus. Muito obrigado por tudo. Saúde. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Gente, como é bom, né, conversar sobre esses temas, né? Então tá aí. Agora você acompanha aí embaixo, está aí o endereço, canal estrelaflamejante@gmail.com. Escreva lá e peça informações para o Jonathan, o Eurênio, e eu acho que vai ser um bom curso. Tudo que vem de Eurênio tem conhecimento, então eu acredito que vai ter. Não é à toa que ele está há 50 anos na Sociedade Brasileira de Eubiose, não sei quantos anos como diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então é isso, gente. Foi bom estarmos juntos mais uma vez. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.